Seguinte, eu vim aqui e estou fazendo vídeo, né, pro pessoal que tá de recuperação, para ajudar. E o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer mais de um vídeo. Eu quero fazer esse vídeo e mais outros. Esse vídeo vai ser mais a teoria normal do conteúdo. Eu não vou dar muito em detalhes, eu vou tentar ser rápido. Mas o próximo vídeo vai ser mais prático e vai ser resolução de questões. Eu quero aqui nesse vídeo dar também uma ideiazinha a mais, uma ideia que talvez ajude vocês a entender melhor o conteúdo, de vocês verem esse assunto de física como um olhar diferente. E talvez tirar toda a questão física e transformar num negócio de matemática. Vocês estão vendo função do primeiro grau, quem ficou em matemática, mas a gente viu no começo do ano, pra quem não ficou. E aí a gente pode pegar todo esse negócio de física que pode talvez ser difícil e transformar isso em funções de primeiro e segundo grau, com um significado físico. Então, a física só vai vir mesmo de maneira simbólica e não como algo que você tem que saber diferente da matemática. Então, eu estou praticamente resgatando um conteúdo que vocês já sabem e mostrando ele de uma maneira um pouquinho diferente. Mas vamos lá. Para a gente entender o movimento uniformemente variado, para a gente entender o movimento uniformemente variado, a gente vai ter que entender primeiro o movimento uniforme. Então, vamos lá. Vamos comigo aqui. O movimento uniforme, a gente tem uma coisa muito interessante nele, que é a velocidade ser uma constante. Então, lembrando aqui, ok? No MU, a gente tem velocidade sendo igual a constante. E o que é que isso é especial? Significa que a velocidade sendo igual a constante, a gente pode dizer que algo na conta pode ser uma variável ou não, a relação dessa variável com outro termo vai ser sempre constante. Então, o que é que a gente pode pensar? Para entender velocidade, a gente tem que primeiro entender espaço-tempo. Acho que eu me embananei aqui um pouco antes, mas se quiser reiniciar, pode reiniciar a cabeça. Partindo do básico, espaço e tempo. A gente sabe que a gente pode, no movimento uniforme, ter um espaço, bem aqui uma reta, que vai ter um espaço qualquer. Como eu não vou trabalhar com letra porque talvez seja mais difícil para vocês, eu prefiro não arriscar, eu vou dizer que esse espaço tem 100 metros. E ele parte de um ponto A até um ponto B. Tá certo? E esse ponto A tem uma bolinha. Essa bolinha, ela vai ser um corpo que vai se deslocar. Pronto. A gente sabe que a bolinha vai percorrer 100 metros e um certo tempo. Qual é esse tempo? Esse tempo vai ser igual a, sei lá, 10 segundos. Razoável. Então o que, que a gente pode afirmar disso? A gente tem já uma certa distância definida e tem um certo tempo definido. E a gente quer achar a velocidade. Qual vai ser a velocidade? Primeiro, a gente sabe que a velocidade é nada mais, nada menos do que a taxa de variação do espaço por tempo. Como assim? É o tanto de espaço que o corpo percorre por um tempo. Ou seja, é a distância que alguma coisa vai percorrer em um período aí qualquer. Ótimo. Taxa de variação é um nome familiar, né? Porque a gente viu no começo do ano. Se a gente tem uma função, bem aqui, né? Vamos dizer que é uma função de... Bem aqui... Pode ser uma função qualquer, de f de x por x. Y por x, que eu tô com preguiça de fazer. É f de x, y por x. E a gente tem uma função bem aqui. Eu achei que eu tava com o negócio de fazer reta. Mas, enfim, a gente tem uma funçãozinha bem aqui. Não ficou tão ruim. A gente sabe que o coeficiente angular, a gente aprendeu que a taxa de variação, que vai ser igual ao coeficiente angular do A, né, do AX mais B, ele vai ser igual ao delta Y sobre o delta X. Nesse caso, a gente pode representar isso de outra forma na nossa
questão aqui? A gente pode dizer então que a gente vai ter um gráfico que ao invés de ser de y por x, vai ser de espaço por tempo. Entendeu? Então o que é que isso significa? Significa que eu vou ter um certo espaço que ao decorrer de um certo tempo vai variar. E substituindo aqui as equações, a gente vai ter que o ΔY vai virar, pelo amor de Deus, cebolinha aqui, o ΔS. E que o ΔX vai virar o ΔT. Essa fórmula já é familiar, vocês devem conhecer ela, que é a fórmula da velocidade média. Ou velocidade, se a velocidade for constante, velocidade vai ser igual a velocidade média. Muito foda. O que é que acontece? A velocidade, a partir daqui, a gente pode afirmar que é a taxa de variação num gráfico de espaço por tempo. Olha que massa. Ou seja, a gente pode pegar esse problema aí e transformar num problema de função. Se você quiser, né? Se quiser ignorar tudo isso e ir pra física, tudo bem. Mas eu acho que é uma coisa interessante de você saber que velocidade é a taxa de variação. Então, se a gente for representar aqui em questão de equação, seria que a velocidade média, que vai ser a mesma coisa que a velocidade, já que a velocidade é constante no movimento uniforme, a gente vai dizer que a velocidade vai ser igual a ΔS sobre ΔT. E, considerando que o tempo inicial é 0, V é igual a ΔS sobre T, a gente pode achar o S e a gente vai ver que ΔS é igual a VT e que S, que delta significa final menos inicial, S é igual a S0 menos VT, onde o V vai ser o coeficiente angular e o T vai ser a variável e o S0 vai ser o coeficiente linear e o S vai ser o f de x, ou seja, a gente pode escrever isso como uma função de f de t de menos VT mais aqui é VT, opa, foi mais, ei, me desculpa, mais VT mais S0, onde o S0 é o B e o V é o A, então isso seria AT mais B. Se a gente substituir o T por X, mesma coisa aqui, entendeu? Enfim, eu acho que é um conceito legal. Isso aqui foi movimento uniforme. Bom, isso aqui foi parte do movimento uniformemente variado já. Se a gente viu isso, a gente não perdeu tempo. Por quê? Porque aí agora a gente pode partir para o movimento uniformemente variado, esquecer esse negócio de MU, né? E esquecer esse negócio de espaço, porque isso aqui já é outro negócio mais à frente, que a gente também vai falar sobre esse vídeo. Mas esse gráfico de espaço já não vai ser mais uma reta. Ele vai ser outra coisa. Mas não vem ao caso, por enquanto. No caso, agora a gente vai tirar esse S e colocar o V. Por quê? Porque agora no movimento uniformemente variado, a gente vai ter agora um negócio chamado aceleração. E a aceleração é a mesma coisa que a velocidade é para o espaço. É a taxa de variação de velocidade pelo tempo. Então, a aceleração nesse movimento uniforme vai ser constante. Então, o que a gente tinha antes com o movimento uniforme, que eu acabei de provar e demonstrar para vocês, vai se aplicar no movimento uniformemente variado. A aceleração só não é constante quando quando a aceleração só não é constante quando a aceleração é igual a zero. Quer dizer, ela é constante, mas ela só não vai ser movimento uniformemente variado quando a aceleração confundi, mas ela não pode ser zero a aceleração, porque senão seria um movimento uniforme. Então isso aí é a definição de movimento uniformemente variado em relação ao movimento uniforme, que agora ao invés da velocidade ser constante, é a aceleração que é constante. O que a gente pode concluir a partir daí? Que no gráfico de velocidade pelo tempo, ele vai subir de maneira como uma lei do primeiro grau, uma função do primeiro grau, desculpa. Então a gente pode tirar do mesmo jeito que a gente tirou do gráfico de espaço, que a taxa de variação vai ser igual a ΔV dividido por ΔT,
Isso aqui vai ser a mesma coisa que a aceleração. Tipo, não tem pra onde correr, sabe? A aceleração média vai ser a mesma coisa que a aceleração normal, já que a aceleração é constante. Então, se você for tirar a média de uma constante, se você for tirar a média de uma constante variando de acordo com alguma coisa, a constante é constante. Então, é constante, 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 constante. Ok. Então, a gente pode aplicar a mesma regra que a gente fez para o movimento uniforme e fazer aqui. A gente já fez toda aquela demonstraçãozinha, né? Então a gente vai fazendo até a gente achar que... Na verdade eu vou fazer aqui para ficar fácil para vocês. E é o que? Delta T vai ser T. Então, como T0 é 0, delta T vai ser T. A gente vai poder fazer que delta V vai ser igual a T. A gente tem então que menos V0 é igual a T. E que V é igual a V0 mais AT. Certo, muito bem. Isso aqui é a primeira fórmula que a gente vai utilizar, tá bom? Porque ela é a base do movimento uniformemente variado. Ela é muito importante. Porque ela é a função de velocidade pelo tempo. Eu vou poupar de toda aquela explicação meio mais irritantezinha. Não irritante, mas repetitiva. E partir logo para essa demonstração, né? Enfim, nesse gráfico de velocidade pelo tempo, a gente não tem velocidade, tá vendo? Dá pra ver aqui que a aceleração tá na equação de velocidade. O tempo tá na equação de velocidade, o V0 tá na equação de velocidade, que é a velocidade inicial, mas não tem nenhum espaço. E se a gente quiser resolver esse probleminha aqui e achar o espaço, bem aqui, espaço S? Como é que a gente ia fazer? Aí que entra uma propriedade muito interessante que existe na semática, que é o seguinte: toda vez que a gente tiver um gráfico desse, de velocidade por tempo, ele vai partir de uma velocidade V0, independente de qual seja, e ele vai até uma velocidade V. E ele vai partir de um tempo T0, independente de qual seja, e ir até um tempo T. Tá entendendo? Então o que é que acontece aqui? Vai ser V, isso aqui vai ser T. Quando a gente tirar a área embaixo desse gráfico, a gente está praticamente não, literalmente, achando o valor de ΔS. Sim, é verdade. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem uma relação bem massa. Bom, aqui a gente sabe que a gente, geometricamente falando, a gente tem na área desse gráfico um trapézio, base menor, base maior e altura. É um trapézio deitado. Então, para a gente fazer a conta, a gente pode dizer que ΔS vai ser igual à área do gráfico. Área. Eu não sei escrever. Área. A gente diz que ela é numericamente igual. Esse N significa que é numericamente igual. Ou seja, tem o mesmo número exato. O número é exatamente igual. Ok? Então, o que é que a gente tem? A gente tem que... Puta que pariu, tem um bicho aqui. Não, saiu. A gente tem base maior, que no caso vai ser o V, bem aqui, né? Mais base menor, que é o V0, multiplicando pela altura, que vai ser o T, dividido por 2, é igual a ΔS. A gente aprendeu que V tem essa fórmula aqui para descrever V, né? Então, a gente pode chamar isso aqui, fazer isso aqui de V0 mais AT vezes T sobre 2. Olha que belezura. É igual a ΔS. Então, se a gente for passar pra cá, só pra poder ficar mais fácil, a gente vai ter que... Mais V0 aqui, desculpa. Eu esqueci, eu comi o V0. Que porra é essa que aconteceu com a minha borracha? Eu esqueci um V0. Vamos botar logo 2 V0, porque eles somaram.
esse V0 aqui somou com o V0 que tem nessa conta aqui, porque eu substituí essa conta aqui. Então fica assim. Se a gente distribuir os t's, a gente vai ter que 2V0 mais AT, 2V0T mais AT ao quadrado, tudo isso dividido por 2, vai dar igual ΔS. Com isso a gente pode dividir as duas frações, vai ficar 2V0T sobre 2 mais AT quadrado sobre 2 igual a ΔS. Esses dois aqui já morrem, né? Pera aí. Pronto. Esses dois aqui já morrem. E aí a gente vai ter como conclusão de que ΔS não é espaço final sobre início, é final menos inicial. Então o espaço final vai ser igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Pronto, agora vocês sabem como é que você tira a fórmula do espaço. Se você esquecer na prova, lembra, é só tirar o gráfico. Pronto. Muito interessante. Isso aqui é outra fórmula que a gente vai utilizar e é basicamente o coração do movimento uniformemente variado. São essas duas fórmulas. Porque com essas duas fórmulas tu resolve qualquer coisa, entendeu? Se tiver dificuldade, só substituir uma com a outra e, sei lá, só desenvolver, entendeu? Não é problema. Eu sei que vai ser de boa pegar. Então, ok. A gente aprendeu como tirar a velocidade e o espaço no movimento uniformemente variado. Mas a gente nota um negocinho aqui bem crítico, sabe? A gente vê que o tempo nas duas equações eles estão inseridos, tá vendo? Se a gente quiser, por exemplo, achar o V0, tá, não é muito problema, sabe? Se a gente quiser achar o V ou S, também não é muito problema. A aceleração vai ser constante, também não é muito problema. Agora, se a gente quiser achar esses negócios, assim, todos esses termos que eu acabei de falar, sem precisar do tempo, sabe? Porque eu falei que é moleza os outros, contanto que a gente tem o tempo. Mas se a gente não tiver o tempo, vai ficar um negócio meio difícil, tá entendendo? E aí que entra uma nova equação, que é um cara que muito inteligente, chamado Torricelli, que achou. E ele disse o seguinte: olha, se eu pegar a equação aqui em cima e substituir ela e achar o tempo, sabe? O que que acontece? Então ele veio aqui, ele pegou a equação e ele substituiu. Pronto, o que que ele achou? Ele achou que V menos V0 é igual a tempo se você dividir isso aqui por A. Porque eu joguei pro outro lado aqui, depois subtraí, depois joguei pro outro lado. Dá isso aqui. Essa vai ser a fórmula do tempo. Substituindo ali. E aí o que ele fez? Ele substituiu no S igual a S. Tananana, e no fim, ele achou o quê? Ele achou que tananana, se ele substituir nessa outra fórmula, ele vai achar que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 a ΔS. Esse ΔS sendo S menos S0. E essa fórmula aqui também é uma fórmula importantíssima para o movimento uniformemente variado. Eu não consideraria tão importante quanto essas outras, porque se tu não souber essas outras, tu não resolve as questões. Se tu não souber essa, pelo menos tem um processo de tu substituir aquela primeira fórmula nessa segunda. E é assim que tu acha ela. Deixa eu apagar isso aqui para poder ficar mais fácil de eu escrever. Tá bom, é isso, cara. É isso tudo que tem pra saber de movimento uniformemente variado, praticamente. Certo. Agora a gente sabe que esse negócio, esse cantinho aqui
Vamos lá, vamos fazer duas ocasiões. Vamos dizer que na primeira ocasião, a velocidade final de B aqui vai ser igual a 10 metros por segundo. Então, aqui a questão vai querer achar qual a aceleração desse sistema. Considerando que aqui o V0 vai ser igual a 0 metros por segundo. Ok, a gente pega e usa a fórmula de V é igual a V0 mais AT. Aqui, ó, que ele quer achar a aceleração. Então, a gente pode dizer que 10 é igual a... Isso aqui vai ser 0, porque ele parte do repouso bem aqui. Né? Então, ele dá o tempo de 10 segundos. A aceleração não tem o vezes 10 segundos. E aí a gente simplifica os zeros. E aí no fim das contas a gente tem que A é igual a 1 metro por segundo. Ótimo, que massa, né? Divertido. Vamos supor o caso em que ele tenha feito tudo isso, né? Muito tranquilo. Agora eu quero achar o espaço. Vamos lá, qual vai ser o espaço aqui? Bom, agora é só a gente usar a nossa outra fórmula bem aqui, né? A gente quer achar o Szinho bem aqui. Amigos e amigas e pessoas, S vai ser igual a S0, que eu vou considerar zero só por conveniência, porque já vou dizer, mas isso aqui é nada mais nada menos que coordenadas, tá bom? Você pode dizer que é o que você quiser, mas S0, vamos dizer que é zero, mais a velocidade inicial, que também é zero, já que V0, já que é zero, multiplicando pelo tempo, vai ser zero, mais a aceleração, que é 1, vezes o tempo ao quadrado, que vai ser 10 ao quadrado, que vai ser 100, dividido por 2. Se a gente simplificar esses dois aqui, a gente vai ter 50 bem aqui. Então, em tudo isso, o espaço vai ser igual a 50 metros. Tá ótimo. E vamos dizer que na questão, ele queira que a gente ache, ele dê a aceleração, ele quer que a gente ache o espaço, só que nessa questão aqui ele não deu tempo. Então, se ele não deu tempo, a gente vai ter que ir para a nossa terceira opção, que é Torricelli, entendeu? Então, a gente consegue ver que a velocidade final vai ser 10 ao quadrado, que vai ser 100. A gente está usando essa fórmula bem aqui, tá bom? 100 é igual a... E a gente usa essa fórmula bem aqui. Nesse caso, bem aqui. Então, V0 vai ser 0. 0 ao quadrado é 0. Mais 2 vezes A. No caso, 2 vezes 1 é 1. É 2. Vezes 50. Nesse caso, a gente não tem 50. A gente tem o ΔS. Então, vai ser igual a 2 ΔS. E lembra, a gente quer achar o espaço bem aqui. Então, aqui seria... Esse 0 vai ser ignorado. 100 é igual a 2 ΔS. Simplificando bem aqui, o 100 com 2 aqui vai ficar 50. Então, ΔS é igual a 50. Que está correto, considerando a nossa última questão aqui que a gente fez. Então é isso, pessoal. Conteúdo muito tranquilo. Eu dei esse exemplo aqui, eu não pretendia, mas eu dei. Então, estudem.